Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, amado ouvinte do programa Oração da Manhã. São José, valei-nos. Que alegria poder nos encontrar nesta manhã de quarta-feira. O evangelho de hoje é de São João 15, de 1 a 8, com esse tema bonito da parábola da videira, permanecei em mim. Hoje é quarta-feira, dia em que lembramos com carinho e devoção a presença silenciosa e forte de São José, homem justo, fiel, trabalhador e guardião dos mistérios de Deus. Pedimos a Ele que caminhe conosco neste novo dia, que nos ensine a amar em silêncio, a obedecer em paz, a cuidar com coragem. Vamos nos colocar diante do mistério e meditar sobre este evangelho em que Jesus diz: eu sou a videira e meu Pai é o agricultor. Neste evangelho, nosso Senhor, por 7 vezes, usa o verbo permanecer. E nós queremos, nesta manhã, realizar este bonito propósito de permanecermos em Cristo, de permanecermos nele, porque somente Ele, a videira verdadeira, e nós, os galhos enxertados nesta videira em razão do nosso batismo, podemos realmente encontrar o real sentido para a nossa vivência do dia a dia. Como é bom estar na presença do Senhor, e é o que nós queremos fazer nesta quarta-feira. Jesus nos fala com imagens simples e profundas. O exemplo da videira é esta imagem simples. Ele é a videira, nós somos os ramos. Nos lembra que não basta acreditar nele ou estar perto dele de vez em quando. É preciso permanecer, viver unido, respirar nele, depender dele. Muitos católicos vão à missa, vão em alguma outra atividade da igreja, mas fora dali é como se não estivessem unidos a Cristo. Não é assim que nós vamos viver a nossa fé. Cristo deve ser uma permanência na nossa vida. A perseverança do cristão está nesse sentido bonito de permanecer sempre com Jesus. Você já viu um ramo que se solta da videira? Ele seca, ele morre. A vida cristã é como isso. Quando nos desligamos da oração, da palavra, dos sacramentos, do amor, da justiça, vamos murchando por dentro. O coração resseca. Isso vale para todos, os leigos, religiosos e sacerdotes. O que não falta no nosso mundo católico é gente seca, gente destruída por dentro porque não deixaram que o seu interior fosse a casa da palavra, a casa dos sacramentos, perfumada pelo dom da oração. Ninguém resiste sem vida espiritual na permanência com Cristo. Mas quando permanecemos em Cristo, mesmo que venham as podas, e elas vêm, é para que demos mais fruto. Às vezes a gente não entende aquilo que vai acontecendo conosco ao longo da nossa vida. Deus sabe, Deus compreende. As podas que vêm pelo sofrimento, pelas provações,
são verdadeiros dons de Deus que nos ajudam a ser melhores. Quantas pessoas se tornam melhores depois da viuvez? Depois da perda dos bens? Ser apegado e, de repente, as circunstâncias da vida, as dificuldades da vida, te fez uma pessoa pobre. E aí você teve que adequar o seu coração a esta nova realidade. A realidade podada. A realidade marcada pela dor. Você tem sentido alguma poda de Deus na sua vida? Você tem enxergado o amor dele através das perdas que ocorreram ao longo da sua vida? Você conseguiu ter esta perspicácia de perceber a ação de Deus no meio dos seus tormentos, das suas dificuldades? Talvez, meu querido ouvinte, seja um tempo difícil, uma decepção, uma porta fechada, talvez seja um chamado a deixar algo para trás, a desapegar de muitas coisas. Permaneça firme. Cristo, meu prezado ouvinte, é a raiz. O Pai é o agricultor. Ele sabe o que está fazendo. E Jesus diz para mim e diz para você hoje: permanecei em mim e eu permanecerei em ti. Olha que bonito. Vamos fazer esse esforço para permanecer no Senhor. Cuidado com as más companhias, com aquelas pessoas que não têm nada a acrescentar na sua vida e que você está amarrado a elas. Cuidado. A Sagrada Escritura nos fala das más companhias. Mostra-me quem tu és, mostrando-me com quem tu andas. É um axioma duro. E às vezes a gente precisa pensar nisso. As más companhias, pessoas que não têm nada a acrescentar em nós, mas vai subtraindo o azeite da unção da nossa vida e nós começamos a ficar vazios. Eu lembro quando estava numa paróquia como pároco, os jovens ali com a gente, aquela beleza, grupo de jovens, coroinhas, acólitos, os meninos na igreja ali participando. Foram para uma faculdade, 4 de uma vez. E eles voltaram sem fé. Porque chegaram lá, a cultura woke, a revolução cultural marxista, aqueles professores nada humanos, aquela massa de gente ali fumando maconha, vivendo estrapulias sexuais. E aqueles jovens, eles se deixaram levar por essas companhias. E aí eu me culpei. Poxa vida, não fui capaz de ter dado o substrato suficiente da fé desses meninos. Perderam a fé. Depois fiquei sabendo que, aos poucos, quando formaram, bateram a cara no muro, então foram voltando para a igreja novamente. Mas o que é? A má companhia. Professores ateus, colegas imundos, gente relativista, gente sem Deus, foi tirando a seiva, a unção, o óleo da fé batismal que eles tinham. Isso pode acontecer comigo e com você. Às vezes, um vizinho, uma vizinha, uma amiga, uma pessoa que é mundana, vive em outro tipo de prática religiosa, você começa a falar, a pessoa vai entrando na sua vida e de repente ela tira de você o azeite da fé. E você, ao invés de pertencer a Cristo, passa a pertencer à amizade. Aí não tem como esperar muita coisa. Portanto, a pergunta que nós devemos sempre responder é:
eu estou fiel ao meu Senhor? Tem alguma coisa que está me afastando de Jesus? Se tem, é preciso cortar. Permanecei em mim, diz o Senhor. Esta é a mensagem que nós vamos carregar no coração nesta quarta-feira, com muita propriedade, com muita fé, assim seja. Compartilho com você, no final da nossa meditação, a antífona de entrada da Santa Missa de hoje, que é o Salmo 70, versículo 8. Vosso louvor é transbordante em minha boca, a alegria cantará sobre meus lábios. Se você me pergunta qual uma das maneiras mais fortes para a gente permanecer no Cristo, é o louvor. E os salmos nos ajudam nisso, o louvor. Louvar a Deus. Senhor, eu te louvo pela minha vida. Senhor, eu te louvo pela sua grandeza, pela sua bondade. Os lábios que louvam, a boca que canta as alegrias de Deus, nunca vai apartar dele, porque o amor dele vai ser transbordante. Quantos livros foram produzidos mundo afora no tempo aí forte da renovação carismática a respeito da cura pelo louvor? E é verdade. Um coração amargo se cura louvando. Um coração triste, deprimido, reabastece a sua aljava para voltar ao equilíbrio através do louvor. O louvor liberta. Essa é uma grande certeza. Eu tenho esta experiência. Às vezes, aquele desafio horroroso que bate à nossa porta nos leva a louvar. E louvando, você vai sendo ungido. É como se o Espírito Santo fosse limpando você a partir de dentro. E a sua paz retorna. O louvor liberta. Coloca isso no seu coração. Se eu consigo louvar a Deus no meio das minhas dores, a minha permanência em Cristo vai ser uma realidade sempre viva e sempre forte. Vamos louvar a Deus, vamos nos colocar diante dele e a gente vai ter muito mais alegria, muito mais fortaleza. Você pode ter certeza disso, prezado ouvinte. Façamos isso. Tenhamos hoje uma quarta-feira de louvor. Louvar a Deus pelas dores, pela doença. Louva a Deus, agradeça a Deus. E você vai retomar o azeite da unção para melhor a engrenagem do seu coração, do seu mundo interior, permanecer em Cristo. É Cristo que dá a toada à nossa vida através do seu Espírito. Amém. Façamos esta oração. Senhor Jesus, videira verdadeira, fonte de toda a vida. Nós nos unimos a Ti nesta manhã. Queremos viver enxertados no Teu amor, alimentados pela Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer. Quando tudo for instável, que Tu sejas nosso chão. Quando o mundo for barulho, que Tua voz seja o nosso silêncio. Quando vierem as podas, que não nos revoltemos, mas confiemos. Purifica, Senhor, o que em nós é estéril, seco, infértil. Lava-nos com a Tua palavra. Torna nossa vida fértil de amor, de paciência, de fidelidade e de caridade. E pela intercessão de São José, o homem que viveu no silêncio unido à videira, pedimos a graça de vivermos esse dia em comunhão contigo, no louvor, assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José,
venha sobre você e os seus a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz e abençoada quarta-feira para você e toda a sua família. Se inscreva no nosso canal e deixe aqui uma pequena palavra, uma mensagem. Nós agradecemos. Até amanhã, cedinho, com mais um programa, e à noite, com o programa Oração da Noite, a partir das 20 horas, aqui no canal. Tenha uma abençoada quarta-feira.